O Brasil, que deveria estar atento a esse movimento, não parece muito preocupado com isso e está gastando uma barbaridade, né? O governo da presidente Dilma está gastando bastante, está gastando bem. Você sentiu aí alguma melhoria nos serviços públicos, infraestrutura, aeroportos, portos? Parece que não, né? E a corrupção? Não entra como um agravante na qualidade do endividamento do governo? Estamos recebendo o Ricardo Amorim, da Rican. Ricardo, a porca torce o rabo ou não torce? Olha, torcer o rabo do ponto de vista do Brasil, passar por uma crise séria em breve, não vai torcer. Agora, que isso tem um impacto brutal na economia brasileira e negativo, obviamente, tem. Tem algumas estimativas de que a corrupção custa ao Brasil 2,3%, até 2,3% do PIB anualmente. Rapaz. Isso aqui, obviamente, são estimativas que nunca são muito precisas, porque na maior parte dos casos os corruptos não passam recibo. Às vezes até acontece, mas é mais raro. Então, mas ainda assim, se a gente for pegar esse número, a gente está falando de 100 bilhões de reais anuais. 100 bilhões de reais é o seguinte, é o equivalente a tudo que é arrecadado com o imposto de renda de pessoa física. Em outras palavras, se a gente fosse capaz de eliminar a corrupção, podia acabar com o imposto de renda de pessoa física. Ou poderia dobrar os investimentos brasileiros. Nossa, isso sensibiliza o nosso telespectador. Pois é. Senhores, se acabar com a corrupção... Você não paga mais imposto de renda. Ou outra, sobre trabalho especificamente. Outra opção. Com 100 bilhões, você mais do que dobra os investimentos públicos em infraestrutura. Nossa, nós teríamos portos, aeroportos e estradas. Quer mais uma? A gente acaba com o IPI e o IOF, tanto sobre produtos nacionais quanto estrangeiros. Os produtos ficam mais baratos no Brasil, o dinheiro, o crédito fica mais barato. Você vai ter mais investimento, mais consumo. O problema é que isso não existe, porque você não tem o tal recibo, né? O problema é que provavelmente nada disso vai acontecer. A única coisa que eu quero deixar claro com isso é o tamanho do buraco causado pela corrupção. O que a corrupção nos rouba de desenvolvimento não é pouca coisa. Mas isso não é Brasil, né, Ricardo? Isso não, mas segundo as estimativas, mais uma vez, imprecisas, mas a média mundial é 1,6% do PIB. Ou seja, em outras palavras, o que está sendo estimado é que a corrupção aqui no Brasil é quase 50% maior do que a média do mundo. Mais uma vez, a gente não sabe se esses números são muito bons ou não, mas o fato é que esse é um problema generalizado que aqui é mais grave ainda do que na maior parte do resto do mundo. As eleições que estão aí próximas, de alguma forma, devem ser observadas como um instrumento de mobilização do nosso telespectador? Olha, eu acho que sob vários aspectos. O primeiro é que são as pessoas que nós vamos eleger que vão tomar as decisões e é importante que a gente tenha consciência nesse processo de voto. O segundo, já que você falou, o Brasil é um país bem maluco, né? Por exemplo, o programa eleitoral gratuito custou de 2002 para cá 4 bilhões de reais. Isso dá R$70 por família brasileira. O conceito de gratuito no Brasil é bem interessante. É gratuito para os políticos que estão aproveitando do programa para ter visibilidade. Perfeito. Mas para nós, contribuintes, não é. E eu acho que esse talvez seja um dos conceitos mais importantes que a gente precisa ter no Brasil. O conceito de custo das ações. Porque é muito bacana você, como político, falar, olha, eu tenho uma nova medida, eu vou aumentar o salário de todo mundo, eu vou criar um novo programa, eu vou fazer isso, fazer aquilo. É fácil. Quer uma ideia de projeto? Está aqui. Qualquer projeto novo que envolva gasto público deveria também vir com a definição de fonte de financiamento. Claro, você vai fazer isso? Perfeito. Porque é como funciona na casa das pessoas ou numa empresa. Por que não no setor público? Por que não no setor público? Eu queria essa resposta, eu não sei. Mobilização talvez fosse uma estratégia de pressão, de melhoria de qualidade de gestão. Tem de haver, de alguma forma, isso? Eu acho que sim. Eu acho que talvez um dos pontos positivos da administração da presidente Dilma é exatamente isso. Ter colocado um pouco de foco, que não havia nenhum, na questão de gestão. Eu acho que é uma característica dela, talvez seja a característica mais forte, mais positiva dela, e ela vem revertendo, é algo que eu escuto de empresários de vários setores, um processo muito forte que aconteceu durante o governo Lula, de aparelhamento de Estado com quadros políticos. É tradicional que o ministro seja um político, mas quando até o 5º escalão você só tem político, quem é que entende daquele assunto para tocar o dia a dia? Ninguém. E parece que vem acontecendo uma reversão em vários setores, que é uma coisa importante. Petrobras seria um exemplo?
Talvez seja, talvez a Petrobras seja um exemplo, sim. E a Petrobras eu acho que nem é tanto o caso. A Petrobras não foi inicialmente a aparelhada. Quer dizer, se você for pegar a liderança da Petrobras de cara, o que aconteceu na Petrobras não era um aparelhamento tanto da equipe. Era muito mais uma questão de ingerência nas decisões dos políticos diretamente do governo. Mas houve um esvaziamento de cargo técnico ali bem significativo. Bem significativo. Aliás, não só lá, isso foi generalizado. É. Mas a gente teve exemplos até mais graves. Quer dizer, se for pegar a ingerência do governo, por exemplo, na Vale, que nem sequer uma empresa estatal era, é uma coisa assustadora, eu diria. Gravíssimo. E está aí a Vale numa reborda braba, né, Ricardo? E com o desaquecimento do mundo lá fora, quer dizer, fuja das ações, fuja do mercado, compre dólares, qual que é? Eu acho que são dois movimentos distintos. O movimento de curto prazo, na minha opinião, tem que ser bastante defensivo do ponto de vista de investimento, o que significa que vamos ser conservador. Exatamente, está na hora de ser conservador. Agora, mesmo que esse jurinho eu acho, é hora de ficar quietinho. Tá. Agora, se eu tiver correto que a situação vai piorar e, por consequência, mercados acionários no mundo inteiro vão sofrer perdas significativas, olhando para o Brasil, isso significará, quando acontecer, uma tremenda oportunidade de compra, como foi final de 2008. Em 2009, a Bolsa Brasileira subiu mais de 100%. Algumas ações, eu acompanho isso de perto, a gente teve algumas ações que, em um ano e meio, entre fevereiro de 2008 entre outubro de 2008 e fevereiro de 2010, subiram mais de 1000%. E não foi uma nem duas. Cautela, chazinho quente não faz mal a ninguém, né? Ricardo, foi muito bom ter você aqui. Vamos acompanhar essas suas projeções com cuidado. Eu acho que são dicas importantes que você deu ao nosso telespectador no sentido do emprego, no sentido do crescimento. E vamos torcer para que o Ricardo esteja errado no que diz respeito à crise internacional. Prometo torcer junto. O Fala Sério fica por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira, 11 da noite. Obrigada pela companhia. E não esqueça de registrar na sua agenda. Fala Sério, segunda-feira, 11 da noite. Até lá.